Então tá, na aula passada a gente começou a discutir a mecânica em referenciais não inerciais. Vamos aproveitar então para relembrar o que significa isso. O que é um referencial não inercial? É um referencial acelerado em relação a um referencial inercial. Claro. Então, na verdade, existem referenciais que são favoritos, né, na mecânica newtoniana, que são os referenciais ditos inerciais. Os referenciais não inerciais são aqueles que têm alguma aceleração relativamente a algum referencial inercial. E o que é um referencial inercial? Nesse referencial, um objeto que se mova sob a ação de uma resultante nula vai se mover em movimento uniforme. E é isso que define um referencial inercial. O referencial inercial é aquele no qual um objeto sobre o qual age uma resultante nula se move em movimento uniforme. Nós sabemos que existem referenciais inerciais. Isso é um resultado experimental. E a gente pode avaliar isso com a precisão que a gente quiser. Então, esse seria um enunciado moderno da primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton afirma que existe pelo menos um referencial inercial com a precisão que eu quiser. A precisão de uma parte em 10⁸. Significa que ele muda a velocidade de 1 centímetro por segundo ao longo de 10⁸ segundos. Eu consigo achar um referencial inercial que atenda a essa condição, que seja inercial com essa precisão. A superfície do nosso planeta é um referencial inercial? A superfície da Terra pode ser considerada um referencial inercial, não é? Normalmente com precisão baixa, se eu estiver examinando movimentos que durem um tempo curto, porque nós sabemos que, na realidade, esse referencial não é inercial. Me dê um ou dois motivos para que a superfície da Terra não seja um referencial inercial com precisão absoluta. Ela está em órbita elíptica em relação ao Sol. Isso mostra que ele não é inercial, por quê? O nosso planeta está sujeito à ação de uma força central. Nós estudamos o efeito dessa força central no capítulo anterior. E nós descobrimos que, sob a ação dessa força central, o nosso planeta está em translação ao redor do Sol. Isso é uma translação, não é? Esse movimento de translação ao redor do Sol é um movimento acelerado. Ele tem uma aceleração. Mesmo se a gente desconsiderar a excentricidade dessa elipse, né? Na verdade, a órbita da Terra tem uma excentricidade baixa, praticamente um círculo, né? Uma órbita circular também é uma órbita que só pode ser executada se houver uma força central. Então, trata-se de um planeta que está acelerado. Logo, um referencial preso a esse planeta estará certamente acelerado. Legal? Além disso, se eu escolher um trio de eixos cartesianos, que aponte, digamos, entre os polos e aponte, sei lá, para Niterói, um deles, e para alguma coisa ortogonal, eu não sei que cidade estaria, né? E eu mantenha esses eixos fixos em relação ao planeta. Nós sabemos que, além disso, esses eixos vão girar. Então, esse referencial é não inercial por dois motivos. Primeiro, porque ele está em translação acelerada, e segundo, porque ele está girando, se eu escolher eixos cartesianos que estejam presos, que estejam fixos neste referencial. Então, um referencial pode ser não inercial devido a dois motivos, né? Uma translação acelerada ou uma rotação. Nós estudamos na aula passada de que maneira a gente reescreve a segunda lei de Newton se a gente quiser analisar um fenômeno mecânico a partir de um referencial em translação acelerada. Como é que a gente faz isso? Eu tenho que acrescentar um termo novo, né, na lista das forças que estão agindo sobre o objeto em questão. Então, além das forças newtonianas, que são aquelas forças que são devidas a outros objetos e que satisfazem a terceira lei de Newton, eu tenho que acrescentar na segunda lei de Newton uma força nova. Essa força nova, ela só existe, ela só vai aparecer porque eu estou descrevendo o fenômeno a partir de um referencial que não é inercial. Então, na verdade, ela só existe de acordo com o referencial onde eu esteja.
Se eu tentar descrever esse fenômeno a partir de um referencial inercial, essa força não vai existir. Por isso, alguns se referem a essa força como uma força fictícia. Apesar de sabermos que nós sentimos a presença dessa força e descrevemos isso na aula passada, né? Eu prefiro chamar essa de uma força inercial. Então, para um referencial que está em translação acelerada, ou para descrever um fenômeno mecânico num referencial em translação acelerada, a receita é simples. A receita é acrescentar do lado das forças uma força a mais. Então, nós teríamos a seguinte equação de movimento. M, R, dois pontos, massa vezes aceleração, medida neste referencial, é igual à soma das forças externas, que são newtonianas, e aqui nós acrescentamos uma força inercial. E essa força inercial é menos M vezes a aceleração do referencial. Eu vou usar a letra A maiúsculo para representar a aceleração do referencial. Cuidado, não confunda a aceleração do referencial com a aceleração do objeto cujo movimento eu estou descrevendo. Isso aqui é a aceleração desse objeto medida neste referencial. Certo? Então, um referencial que está preso ao nosso planeta, mas tem os seus eixos não fixos em relação à superfície, mas fixos em relação às estrelas, de tal maneira que a Terra gira, mas esses eixos não giram. Então, esse referencial, né, os três eixos vão fazer esse movimento. Observe que os eixos não estão girando, não é verdade? Então, esse é um referencial que está em translação acelerada. Tome cuidado com esse termo, porque para você pode parecer à primeira vista que esse é um referencial em rotação. Não é. Eu digo que o referencial está em rotação quando os eixos dele estão girando com relação a um referencial inercial. Então, isso aqui é um referencial em translação acelerada, porque os seus eixos estão sempre apontando na mesma direção quando vistos de um referencial inercial. E é por isso que a gente logo conseguiu interpretar o que acontecia num carrossel. Você sobe no cavalinho, o carrossel está girando, o cavalinho, ele... né? Quem foi que falou isso? Ah, acho que foi a Bianca, foi a Bianca. E a gente entendeu esse nhé do cavalinho, né, utilizando este ferramental. Porque para descrever agora o movimento do cavalinho visto desse referencial, nós temos que somar as forças newtonianas que atuam sobre o cavalinho, uma força nova, que é essa força inicial, menos m vezes a aceleração de translação do referencial. Que, ó, ele está girando assim, não é? Ele está em translação acelerada desse jeito. Não é? Então, o que está acontecendo é que ele tem uma aceleração centrípeta apontada para o centro dessa trajetória, menos m vezes essa aceleração centrípeta é uma força que aponta para fora. É essa força que a gente vai chamar de centrífuga. Ela é real se você está em cima do carrossel, não é verdade? Você sente que esse nhé, né, que o cavalinho, de fato, ele vai fazer uma inclinação diferente de 90 graus, mas não vai ficar mais na vertical. Foi isso que a gente aprendeu na aula passada. Uma coisa importante é de você perceber que essa força inercial que apareceu aqui, ela é proporcional à massa inercial do objeto em questão. E é por isso que a gente a chama de força inercial. Ela é proporcional à massa.